Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shwaru Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Hi. Então, no último encontro sobre a Mundaka Upanishad, conforme elucidada por Swami Paramartananda, o Swami Paramartananda ele tocou aqui na última palavra do mantra que a gente vai ver, que é o 223. Virihi. Virihi significa que você possa atingir o objetivo, golpear ou acertar, né? É um verbo que quer dizer golpear ou acertar. No mantra 223, essa Upanishad, ela tem um verso clássico, que é tão clássico quanto aquilo dos passarinhos, né? É o terceiro mantra da parte 2 do capítulo 2, onde o Gnana Yoga ele é comparado com a arqueria, com a arte de arremessar flechas com arco e flecha. Então, como é que essa analogia é feita? Agora segue a tradução desse terceiro mantra. Tomando-se o arco, que é a grande arma das Upanishads, é o ensino, deve-se nele colocar a flecha afiada pela meditação, puxando-a. Ó adorável aluno, é assim que você deve fazer, deve puxar essa flecha com a mente fixada naquele quem? Naquele Brahman, que Brahman, conforme demonstrado pelas Escrituras, não é nada que a sua mente possa acompanhar. Mesmo que a sua mente não consiga concluir muita coisa, e não vai conseguir, você deve seguir a orientação da Escritura. Como é que Brahman está sendo apresentado? A gente já viu aqui nos mantras anteriores. Então, ó aluno adorável, ó aluna adorável, ó querido, ó querida, com a mente fixada nesse Brahman, conforme essa escritura, atinja o alvo, que é efetivamente o quê? Ele mesmo, Brahman, né? Quem é que você vai fincar lá? Uma flecha. Essa flecha é você, né? Então, esse grande exemplo aqui, essa grande analogia, o Swami Paramartananda ele vai desdobrar nas próximas linhas. Então ele começa assim: a busca espiritual ela é comparada com a arqueria. Busca espiritual aqui não é uma busca religiosa, tá? Aqui ele já está tratando diretamente de como você lida com a Upanishad. Qual é a sua relação com a Upanishad? Isso, afinal de contas, serve para quê? A busca espiritual é comparada com a arqueria. Nesses dois lindos mantras, que é o número 3 e 4, a Upanishad vai comparar toda a busca espiritual, todo Gnana Yoga, ao tiro com arco, a arqueria. A flecha acertando o alvo com a ajuda de um arco. Isso é que é arqueria, né? Não é você lançar, por exemplo, dardos e setas, como o exército romano tinha, já depois, né, da era cristã. Não. Você está arremessando algo com um arco. O papel fundamental aqui é compreender esse arco. E toda a vida espiritual é comparada com esse processo de tiro com arco. E quais são as comparações que a Upanishad quer dar? O Jivatma, você, é comparado com a flecha. Tá? Karanishwaraha, Ishwara, Paramatma, aqui, Nirguna Brahman, é comparado ao alvo. E a escritura, o Shastra, representa o Jnana Yoga, ou Vichara, porque a base do Jnana Yoga é a investigação, né? Então, a escritura é comparada ao arco. Você está sendo o quê? Impulsionado pela escritura. Você está sediado onde? Na escritura. Você está sendo calibrado pelo quê? Pela escritura. Shastram
o Shastra Vichara, ou seja, a investigação conforme preconizada nas escrituras, é representado pela palavra Om no mantra, né? Ou a gente viu pela Mandukya Upanishad, que pode ser desdobrado nos vários estados pelos quais a gente passa todos os dias, né? Esse é o grande mérito da Mandukya Upanishad. É ela pegar esse Om e explicar, afinal de contas, como é que você deve meditar o Om. Você deve usar Om compreendendo o que é o Om. E como é que eu faço isso? Você vai contemplando, através da escritura, o que é o Om. Contempla, absorve bem isso, de modo que quando você use Om, você saiba do que você está falando, né? Inclusive, na meditação vedântica, o Om ele tem uma emissão muito curta. Om, Om, Om. Junto com isso, tem que vir o conhecimento do que representa esse Om, né? Não é aquele Om do yoga, que ele é um pouco mais estendido e ele tem o efeito de mexer no corpo energético da pessoa. Aqui o Om deve ser falado com você compreendendo o que esse Om quer dizer. Assim, o Omkara, a letra Om, representando a escritura e, mais apropriadamente, a investigação conforme a escritura, é comparada ao arco. Assim como com a ajuda do arco a flecha atinge o alvo, da mesma forma, com a ajuda de Omkara, que significa aqui, que está representando aqui o próprio ensinamento, a própria investigação, como ela é mostrada pela escritura, que é também chamado de Gnana Yoga, Jivatma vai alcançar Paramatma, né? Então, com a ajuda do Omkara, da escritura, da investigação mostrada na escritura, da compreensão mostrada na escritura, então esse Jivatma, compreendendo a escritura, ele alcança Paramatma, né? E como é que isso aqui ocorre? O Swami ele é bem específico. A distância, olha, agora ele vai decompor a ideia de espaço e tempo. Você não está no problema do espaço-tempo. Você está no outro tipo de colocação. A distância entre Jivatama e Paramatama, ou seja, a flecha e o alvo, é ignorância. Essa distância não se caracteriza por nada no espaço e no tempo, embora o espaço e o tempo podem ser e serão utilizados para que você purifique e sutilize a mente, né? Neste exemplo, temos que ter em mente algumas coisas. Devemos saber até onde o exemplo deve ser estendido. Vocês se lembram disso? O Swami toca muito nisso. Ele diz, olha, como a gente está falando de algo que a gente não consegue definir, a gente está usando exemplos, estamos usando analogias. Agora, a maestria disso tudo é você saber até onde a analogia é usada de forma que vá contribuir com você. E a partir de que momento ela deve ser descartada, porque tem um determinado ponto em que a analogia não serve. Então, você tem que avaliar muito bem o tipo de figura, né, de objeto, de pensamento que você está usando para focar em Paramatma, em Brahman, em Nirguna Ishvara, né? Ou como algumas pessoas gostam de dizer, Nirguna Brahman, né? Então, vamos ver até onde esse exemplo deve ser estendido, ou seja, até onde eu devo usar esse exemplo. E até onde não devemos estender esse exemplo. Eu vou dizer aqui como é que vocês vão fazer isso. Neste exemplo, entre a seta e o alvo, entre Diva e Paramatma, há uma distância física, pois a seta também é finita. Então, é o exemplo da arqueria, pressupõe espaço. O alvo também é finito. Logo, há uma distância física. Assim, atingir o alvo na arqueria implica o quê? Implica um deslocamento físico também. Mas, nesse caso que a gente está falando aqui, isso tem que ser entendido de outra forma. No caso de Divatma atingindo Paramatma, a distância física não existe, né? Ela não é um problema da dimensão espacial. Por quê? Porque nós dissemos, não se esqueça, que Paramatma é Eka e Sara. Ele é único. Ele é único e ele é a essência. Se ele é único, tudo o que a gente chama de outras coisas é uno que nem ele.
São só namarupas que a gente está dando. Então, se ele é único, qual é a distância que haveria do único para o único? Nenhuma, né? Então, essa que é a ideia da escritura, não há distância nenhuma. E ele é a essência. Qual é a distância da essência única para a essência única? Nenhuma. Então, o que que ocorre aqui? Paramatma, sendo a essência de tudo, Paramatma sendo todo pervasivo, não há distância física entre a flecha que representa o Divatma e o alvo que representa Paramatma. Se não há distância física, então qual é a distância aqui? Ele continua. Olha, o que que eu acho bacana chamar atenção aqui é o modo como Swami Paramartananda ele usa exemplos de Nitya, onde você está na dimensão espaço-temporal, ele vai mostrando até onde a gente pode usar esses exemplos. Isso que ele está fazendo aqui meramente já é uma investigação danada, porque ele está apanhando esse exemplo e ele está avaliando esse exemplo conforme a escritura. Então a gente já viu que não tem como ter uma distância física. O assunto não é esse. Por quê? Porque o Paramatma ele é a essência única. Então não há distância. Se ele é a essência única, você, por dedução, também é uma essência única e não há uma distância física entre você e Paramatma. Não é para olhar para cima, procurando Deus e essas outras coisas. Tá? Isso cabe até numa contemplação dual, mas nessa não. Essa precisa de uma investigação. Então, não é, então, uma distância física. Então, qual é a distância? É temporal? Ele está conversando com as mentes que estão acostumadas com o parâmetro espaço-tempo. É aí que o Vedanta trabalha. Ele trabalha nessa mente que está acostumada a lidar com o espaço-tempo, está acostumada a lidar com objetos, está acostumada a achar que existe uma distância entre ela e qualquer outra coisa. Então ele pergunta: se não tem distância física, tem distância temporal? Vamos lá. Não existe também, não há distância temporal. Certas coisas estão distantes no tempo. Suponha que você tenha 50 anos, por assim dizer. Suponha que você tem 50 anos de idade. Aí ele botou aqui: sua Shastyabada Purti está distante, que é quando você faz 60 anos. Distante em termos de tempo ou de espaço? Em termos de tempo, eu falo 10 anos. Isso é chamado de distância temporal. No caso de Jivatma e Paramatma, a distância espacial não existe. E existe a temporal? Também não existe, porque a Paramatma está aqui agora. Se Paramatma é único e é uma essência, ele também está aqui agora, só tem ele. Aonde você percorre no tempo, você só tem Paramatma. Então não tem distância física e não tem distância temporal. Então essa é a limitação desse exemplo. A gente tem que olhar esse exemplo e transformar esse exemplo de acordo com a escritura. Então, o que é a distância? O Vedanta diz claramente: a distância é a ignorância. Nesse terceiro tipo de distância, nós nunca reparamos. Isso é levado em conta apenas no Vedanta. Então, qual é a distância? Ignorância. É que nem quando você está andando com o óculos pendurado na sua camisa procurando o seu óculos. Existe distância temporal? Não. Existe espacial? Não. A única distância que tem é que você não se deu conta do óculos pendurado na sua própria camisa. Então, essa ignorância pode ser traduzida assim: eu não me dei conta. É nisso que trabalha o Gnana Yoga. Você não se deu conta? Então, tudo bem. Vamos estudar minuciosamente a sua experiência do dia a dia. O Vedanta ele tem que ser alcançável por todo mundo que entra no estado de vigília. Ele tem que ser alcançável porque o trabalho dele é aí. Então, isso é levado em conta apenas no Vedanta, é a distância da ignorância. Aí ele vai botar aqui um exemplo da vida cotidiana. É o famoso exemplo da chave que está no bolso. Como vocês veem, o Vedanta usa exemplos pelos quais todo mundo passa. O pior é que a gente passa nesse exemplo, jogando maldições contra todo mundo à volta, menos contra a gente mesmo. Isso é muito engraçado. A hora que você estiver botando culpa em alguém, existe uma chance de 99.999 em 100 mil de que você está projetando algum problema seu em alguém. Não se iluda. Investigue você, porque provavelmente você está projetando alguma coisa em alguém.
E o exemplo da chave mostra como é que a gente faz isso na experiência ordinária. Quem faz isso? Todo ser humano faz isso. É o exemplo de uma chave que está escondida pelo lenço no seu bolso. Você põe a chave no bolso, só uma chave, e você tem um lenço nesse bolso. E essa chave fica presa na dobra do lenço que está nesse mesmo bolso. Você coloca a sua mão no bolso. Como a chave está escondida, você não encontra a chave, você apalpa o lenço e você acha que a deixou em casa. Pronto, começou o inferno dos outros. Agora você tem o alvo. Qual é o alvo? A chave é o alvo, os culpados são a sua família. É onde é que está a chave? Está no seu bolso, sempre esteve lá. Qual é a distância? Não tem distância temporal e nem espacial. É pura ignorância. Não é dizer que você é tapado, é obscuro, não. Ninguém está dizendo que você tem um problema de organização neuronial, cognitivo. Não. Ignorância aqui quer dizer aquilo do qual não estamos cientes. Nós não estamos cientes. Naquele momento que você começa a procurar a chave, observa bem como é que ocorre. O que que a mente constatou? Que você não sabe da chave, embora a chave esteja no seu bolso. Agora ela vai transformar isso num modo de lidar com isso, com o meio. Qual é esse modo? Ó, então é por ignorância, você só não está ciente da chave, você esqueceu. A chave já está no bolso, mas por causa da ignorância, você procura por ela. Você vai para casa e procura, chama todos os membros da família e também repreende todo mundo. Nada nessa casa fica no seu lugar. Gente, quem é que já não ouviu isso ou já não fez isso? Nada nessa casa fica no seu lugar. Vocês são os trapalhões, ainda fala para os outros. O problema são vocês que não deixam nada quieto aqui. Então, todas as pessoas começam a procurar juntas. É esforço de equipe. Né? Então, você, pela sua ignorância, acabou mobilizando todo o meio em volta para resolver um problema que só você pode resolver. Né? Assim é a humanidade, ela vive assim. A identidade egóica funciona desse jeito. Né? Então, você agora está bem cansado, você está suando. Né? No Rio de Janeiro e na Índia, é muito quente, você começa a andar para cá, para lá, você começa a suar e também tem suor no seu rosto. Por isso, você quer limpar o seu suor e você se recorda do lenço e bota a mão no lenço. Então, você tira o lenço. A hora que você tira o lenço, bateu aquela coisa no chão e a sua esposa fica olhando para a sua cara. Né? Ela não fala nada, ela fica só olhando. Seu pateta, é como se ela estivesse dizendo, você é um pateta. Pô, isso é jeito de lidar com as pessoas, né? Então agora a chave cai com o som e a mulher está olhando para a cara do marido. A cena vale uma foto. Agora os familiares ficam admoestando ele, né? Ficam perturbando ele, porque ele repreendeu todo mundo desnecessariamente. Mas a esposa que conhece bem o marido não fala nada. A melhor forma de educá-lo é apenas olhar para ele e ficar em silêncio. Isso vai funcionar. Na verdade, uma pessoa torna-se um gnani com isso, porque ela vai compreender o quê? Né? Ela pega aquele tempinho que ela passou procurando na chave, ela vai estender para a vida toda. E ela vai dizer assim: meu Deus, eu tenho estado procurando isso o tempo todo. E a coisa é a coisa mais íntima que estava comigo nesse momento. E, de qualquer forma, isso também faz parte da história. O que eu quero enfatizar é que é um terceiro tipo de distância entre o buscador e o que ele está buscando. Como é que a gente supera a distância da ignorância? O primeiro tipo de distância é espacial, o segundo é temporal e o terceiro é causado por agnana, ignorância. Shankaracharya usa a expressão agnana vyavahitaha. Quando a distância é causada pela ignorância, como você alcança a meta? Como é que você remove essa distância? A distância espacial é removida ao nos deslocarmos. Né? Você quer chegar no local, você se desloca. A distância no tempo é removida pela espera, você aguarda. Vamos aguardando. Uma distância é removida pelo deslocamento, a outra é removida ao esperarmos. Essa é a investigação do Swami. E a terceira, que é a ignorância. O Vedanta diz, é removida só pelo conhecimento, não tem outra alternativa.
Jnana Yoga é o Jnana do conhecimento. É por isso que a principal ferramenta do Jnana Yoga é a investigação conforme preconizado pelas escrituras. Por isso que se diz que o mecanismo de atuação do Vedanta é o Shastra Vichara, é a investigação conforme colocada, explicada e conduzida pela escritura. Então, o conhecimento remove a distância entre o buscador e o que ele busca. Então, aqui acaba a ideia religiosa e começa a espiritualidade, né? A rigor, não é para você fazer nada. Por que que não é para fazer nada? Em termos claros. Porque, em geral, uma ação, ela pressupõe espaço-tempo. Eu faço uma ação para sair de um ponto e chegar ao outro. Eu faço uma ação porque aí eu cumpro uma distância temporal que tem entre um evento e o outro. E tem algo a se fazer. Mas o Jnana Yoga não preconiza isso, né? O Jnana Yoga, ele diz que a distância entre o buscador e o que você busca, que é você, que no fundo vai acabar sendo sobreposto a Deus, essa que é a verdade, é respondido pela remoção da ignorância. No terceiro caso, essa distância, que é a ignorância, só é e só pode ser removida pelo conhecimento. É o único jeito, não tem outro jeito. Não há outra alternativa, né? Você pode ter práticas que são feitas no espaço e tempo para resolver o problema da adequação da sua mente. Primeiro, para que a sua mente entenda que é um problema de ignorância. E segundo, como é que ela vai lidar com isso. Mas o Jnana Yoga, ele não está preocupado com as qualificações. Ele já parte do pressuposto que o aluno está qualificado. Por isso que tem muita escritura que começa assim: agora tal Upanishad, agora tal escritura. O que é esse agora com vírgula, que a gente traduz assim? Agora, tendo um professor capacitado, um aluno com desejo de liberação e um aluno devidamente instruído, com a mente devidamente capacitada, agora a gente vai falar de Gnana Yoga. Essa é que é a ideia, né? Shastra, o instrumento do conhecimento, é o arco. Bom, aí o Swami continua muito minuciosamente. Ele está conduzindo aqui uma investigação mesmo. O que que você requer para compreender? Para compreender algo, você precisa do quê? Eu preciso de um instrumento de conhecimento, né? Se eu quero aprender carpintaria, eu vou ter que ter alguns instrumentos de conhecimento. Vou ter que ter algo onde eu possa me basear para aprender carpintaria, um professor, algum vídeo, algum livro, e vou precisar dos instrumentos para eu poder exercer esse aprendizado desse conhecimento. Então, o que que eu preciso? Para eu compreender algo, eu preciso de um instrumento de conhecimento. Ou, como o Vedanta diz, um meio de conhecimento. Ou, como o Vedanta continua dizendo, um pramana. Vai ser o meio de conhecimento por palavras. O que é que me ensina sobre Divatma e Paramata? O que é que me ensina sobre eu, Diva, e Deus, que eu vejo todo pervasivo em tudo? Somente a escritura, não físico-química. Com o que é que a física e química lidam? Elas lidam com esse mundo de efeitos, Karya Prapancha. Então, nesse caso, quando a gente está lidando com algo que não é do mundo dos efeitos, que não está sujeito aos nossos meios de conhecimento baseados na sensorialidade e na mente que foi abastecida com a sensorialidade. Então, agora a gente tem escritura, tem o Shastra. O Shastra torna-se o arco, o meio que você está usando, é a sua ferramenta. Só isso elimina a distância chamada agyana, né? Ignorância. Jnana Pradena, ou seja, Pradena quer dizer aquilo que é o mais importante, né? Aquilo que é o mais importante trabalhando como Gnana, né? Como é que funciona isso? Né? O que é esse meio? Ele reúne o buscador e o que é buscado. Essa é que é a meta do Vedanta, porque essa é a pergunta dos alunos. Toda hora o aluno chega com o professor e ele faz uma pergunta que o professor consegue reduzir a isso. O buscador, você que veio aqui conversar sobre Vedanta, e o que é buscado,
que é aquilo sobre o qual você está fazendo um monte de ideias ainda. E que, em última instância, é você mesmo. Você tira uma selfie. Agora, em todo lugar tem selfies. Tem um bastão para isso também. Portanto, você fixa o celular no bastão e tira foto. Então, selecione na câmera o Pachad Shastram. Na câmera do selfie, você, em vez de usar vídeo, etc., etc., você vai ter um botão ali, Escritura do Vedanta. Aí você vai apertar isso aí e ela vai tirar uma foto sua e dizendo assim: agora vamos falar dessa fotografia sobre você. É isso que a escritura está querendo dizer. Procure se enxergar através da escritura, né? Então, o que que a escritura está querendo saber, né, nessa função? O Upanishad Shastra, a escritura da Upanishad. Ela quer saber essa igualdade, Aikian, é equivalência. Está querendo dizer que é o mesmo, a equivalência entre o Jivatma e o Paramatma. Esse que é o modo que a pessoa tem de interpretar o self que ela vai tirar. O Upanishad Shastram, ele te dá uma foto, essa foto é você, e ele vai interpretar essa foto usando o Vedanta, até que você compreenda que essa imagem de você mesmo que você tem está te ajudando a concluir que, no fundo, você não tem nada que te represente realmente, do mesmo modo que você não tem nada que represente Deus da mesma forma. E o que que você tem, então? Uma equivalência entre esse eu não representável e esse eu do universo não representável também. Então, é uma espécie de é uma espécie de prática muito diferente. Não é exatamente uma prática, é mais uma espécie de adaptação mental. É um modo de usar a mente de um modo muito diferente do que tem sido usado até agora. Depois de tirar a foto e olhá-la pela escritura da Upanishad, você vai saber: eu sou o que há de mais lindo no mundo. Eu sou Brahman, né? É esse que é o tiro com arco. Quando isso funciona, quando você realmente vê assim, caramba, eu sou Brahman mesmo, pronto, a sua flecha acertou o alvo. É exatamente isso, né? Aí ele continua aqui em cima, ele vai pegar aqui a primeira palavra, uma palavra composta do, do verso. Ó, nesta arqueria espiritual, a grande arma é a Upanishad, né? A grande arma. Significa o ensino das Upanishads, é um ensino upanishádico. É Vedanta. Mais tarde, vai ser representado pela palavra Omkara, né? Pela palavra Om. Portanto, Upanishadan significa Omkaraha. Omkara não representa meramente o Omkara, o Om, mas toda a investigação das Upanishads, né? Então, que você impunhe essa escritura, essa investigação da escritura, que você impõe essa investigação conforme preconizado pelas escrituras. Isso aí que é o arco. E o que é a flecha? A flecha, que é charam, né? Não é sara, que é a outra palavra que quer dizer essência, é charam, é o jivatma. Que você se fixe nessa investigação. Jivatma Urupasara, que numa tradução livre significa isso aqui: a essência na forma de Jivatma, né? A essência aparece como Jivatma. Jivatma Urupa Sara. No próximo mantra, veremos o Jivatma. Saraha, a seta, que está na forma do Jivatma. Aí ele cita aqui uma outra palavra que está nesse verso, Sandaita. Então, que você coloque você nessa escritura. Essa é a sua investigação do dia a dia. Você vai apanhar o que está mais acessível para você, que é o seu meio de conhecimento, o seu instrumento de conhecimento, que é o corpo sutil, e vai abastecer ele com o meio de conhecimento chamado Vedanta. Então, à medida que você vai botando esse meio de conhecimento, é como se você estivesse colocando a flecha na escritura e puxando ela para você. Você se concentra cada vez mais no alvo, certo? Bom,
Então, é isso que você está fazendo. Você está colocando o seu jiva nesse arco, que é a escritura, e está abastecendo isso aqui o quê? De tudo que a escritura fala que você tem que fazer para realizar essa operação, né? Que é se preparar para entrar nessa contemplação. Aí ele comenta aqui sobre a porção ritualística espiritual. Vamos ver o que que ele diz aqui. Ele deve bater no anterior, né? No que a gente já falou. Note-se que existe uma diferença entre a porção ritualística, que é a que a gente viu, e a espiritual. No Karma Kanda, aquela porção anterior, todos os Upanishakas dirão isso, né? Então, todos aqueles praticantes que estão lidando com as Upanishads vão dizer isso, que tem uma diferença. Olha, a gente está estudando as Upanishads e realmente tem uma diferença entre essa porção ritualística, que é aquele Veda Purvabhaga, é o Kamakanda, a parte anterior ali ligada à ação, e a parte posterior que o Swami gosta de chamar de porção espiritualista. Muitas orações e rituais são prescritos para o homem, e isso não existe para a mulher, né? Aqui tem um pouco de misoginia, que a gente vai ver que não é tão misógino assim. Os homens fazem Sandhya Vandanam, e a esposa não faz, né? Naturalmente, todos dirão que o Veda é muito parcial, que ele é misógino. Só dá Sandhya Vandanam para o homem, não para a purificação. Para a mulher não tem nada disso, há uma queixa. Então, os Upanishads, aqueles que lidam com os Upanishads, darão esta resposta, uma resposta que também é verdadeira em termos do Shastra. Depois do casamento, o macho e a fêmea são inseparáveis. Portanto, qualquer que seja o karma que os homens façam, desde que a outra pessoa não perturbe, ou seja, né, desde que a mulher coopere, essa mera cooperação é suficiente. Se Sandhya Vandanam tem 10 unidades de punha, 5 unidades serão deduzidas da conta do marido e creditadas na conta da esposa, que nem imposto deduzido na fonte. A mesma coisa. Então, sempre tem essa atuação junta. Não tem isso, não tem misoginia nenhum, porque o casal é visto como um bloco, né? Ele é um bloco uníssono. Assim, mesmo que a esposa não faça Sandhya-Vandanam, ela vai ter o benefício. E ela é imprescindível para qualquer parte ritual. Não há como um chefe de família chegar para um sacerdote e dizer, olha, quero fazer um ritual conforme esse livro Veda para isso, mas a minha esposa não está. O sacerdote vai dizer, não, então você espera ela voltar e a gente faz isso direito, senão não vai ter como funcionar. Como vocês veem, né? é, é até por uma questão de formação de punha, né? Se não tiver a mulher ali no meio, não ocorre nada, não ocorre crédito. Então, que o Deus Sol nos abençoe a todos, né? Swami Dayananda faz uma bela observação. Quando uma pessoa canta o Gayatri Mantra, ela diz que o Deus Sol nos abençoe a todos. Ela não diz que o Deus Sol me abençoe. Ela não usa o singular. O mantra é Dhyo-Yonaf Prachodaya. Nar é o número plural. Isso significa o quê? Nós. Isso quer dizer que deve-se incluir os outros membros também. Portanto, se o filho estiver qualificado para fazer Sandhya Vandanam, ele deveria fazer. Mas seja lá quem não estiver qualificado, todos receberão automaticamente crédito na conta de Punya. Essa é a história do Karma Kanda. Então, o que o Swami quer dizer aqui? É que o Karma Kanda, quando ele é feito de modo apropriado, ele tem impactos coletivos. Ele não é um pacto onde a pessoa está visando apenas o suposto benefício dela, né? Necessariamente esse benefício se estende a todas as pessoas próximas, né? A volta e meia o Swami ele responde algumas críticas que as pessoas fazem ao Veda, né? Essa aqui é uma resposta. Agora, a gente pode estender isso também ao Vedanta, porque isso a gente tem ali na primeira parte. O Vedanta é o último, né, que lida com investigação. A gente pode estender isso também? Olha que interessante a resposta que ele vai dar. Suponha que o marido frequente as aulas da Mundaka Upanishad e ganhe o Gnanam, isto é, se ele estudar, né? Então, sua esposa pode dizer também Aham Brahmasmi? Infelizmente, no Gnana Yoga,
como o ritual não vê vocês como seres humanos, ele vê vocês como a essência, então ela vai ter que estudar também, né? Essa provisão automática de transferência de punha não existe, né? Não tem isso, né? O filho não vai ter punha, a esposa não vai ter punha, e se a esposa vai lá e estuda a Munda Upanishad e ela acaba afirmando isso, o marido não vai ter porção nenhuma, nem o filho, nem nada. Então, o punha é apenas para todos os mantras, né? Mesmo para o canto védico, as pessoas ortodoxas dirão que as damas não deveriam cantar o Veda. Qual o fundamento? Não deveriam quer dizer não precisam. Disse que Punya e Chitta Shuddhi, que é a purificação mental do canto védico, irão automaticamente para a esposa também. De qualquer forma, isso é uma observação à parte. O que importa aqui é que a investigação, conforme preconizada pela Escritura, o Shastra Vicharaha, é obrigatório para qualquer Jivatma. Ou seja, o que a Escritura vai fazer com você? Ela vai tirar você das mãos de todos os ritualistas, de todas as ideias duais, e ela vai o tempo todo devolver você, né? Todo momento que você se entender como algo dual, ela vai pegar essa sua construção e vai devolver para você mesmo. Vai devolver para você e vai dizer assim: dê uma olhada na escritura e veja se isso se sustenta conforme a escritura. O tempo todo a escritura do Gnana Yoga devolve você para você, porque você é o único campo onde essa escritura vai trabalhar. A investigação trabalha no corpo sutil da pessoa, não tem outra alternativa. Deus não quer saber de investigar o seu corpo sutil por vários motivos. Primeiro, que ele sabe o que é, e segundo, que não faz parte do jogo ele ficar mudando o seu corpo sutil, né? Então, só quem pode fazer isso é você. Então, a investigação, conforme as escrituras, é obrigatória para qualquer jivatma. O que eu quero dizer é que, no que diz respeito ao conhecimento, o marido deve comparecer às aulas, e a esposa também. Logo, o Upanishad diz: Charan Dhandaita, todo Jivatma, marido, esposa, masculino e feminino, deve se envolver, ele mesmo ou ela mesma, com o quê? Com esse arco chamado Shastra Vichara, esse arco chamado a investigação conforme as escrituras. Detalhes na próxima aula. Então, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Reparem como são estruturas do Veda que trabalham de uma forma muito diferente, extremamente diferente. Não tem sacerdote, não tem intermediário, não tem ritual, e essa porção do Veda, ele toma de partida que a sua mente está em condição de absorver isso, né? Se ela não tiver em condição de absorver isso, o Shastra não bota nenhum impedimento. Desse é o jeito. É que nem a pessoa que chega numa escola de física e não domina matemática o suficiente. Eu já cansei de ver isso. Em economia, a gente via muito isso. A pessoa chegava para estudar e não tinha base matemática. O que eles faziam? Eles estudavam por fora, né? Eles acabavam se virando e acabavam conseguindo entender as aulas muito bem. Aqui é a mesma coisa, né? A porção ritualística, a porção de adoração dual, não tem nada a ver com o Gnana Yoga, embora o Gnana Yoga precise dela para que a mensagem seja adequadamente veiculada, tá? Mas é um outro assunto. Isso que ele está querendo dizer aqui, né? Não tem jeito, nada, nenhum benefício vai ser estendido, não vai ter nenhum darshan que vai se espalhar para os outros, dentro do seu corpo sutil, que é onde está toda a sua ignorância com relação a você mesmo, é dentro desse corpo sutil que você vai ter que investigar. Como? Sozinho. Só quem poderia investigar com você é Deus, mas Deus não vai se meter nessa. Isso é atribuição da gente, ele não é bobo de ficar investigando a mente de cada ser humano, pelo amor de Deus, Leandro. Isso é uma maluquice total. Então, ele não vai se meter nisso. Isso é uma atribuição sua. Você pega isso, traz a consciência e aí sim, Deus dá o jeito dele. É por isso que a pessoa, às vezes, ela investiga umas sobreposições dela que ela acha completamente insólitas e malucas, e aquilo fica bastante consistente, e depois de um dia ou dois aquilo foi embora. Ninguém sabe como isso ocorre, né? Você tem que trazer à consciência as suas sobreposições
e comparar elas com a escritura. O que que a escritura está propondo? Está propondo que eu me olhe de um modo diferente nesse determinado quesito que eu vi aqui, né? Então, ele continua aqui. Ele continua explicando o terceiro mantra, o mantra da arqueria, né? A gente ainda tem aí uns 10 minutos. Eu vou ler de novo isso aqui, ó. Tomando-se o arco, ou seja, cabe a você pegar essa escritura e estudá-la, que é a grande arma da Upanishad, deve-se nele colocar a flecha afiada pela meditação. Ou seja, essa escritura, essa Upanishad, vai ser aplicável a quem? A você. Só você, né? Nessa hora a gente tem que esquecer tudo em volta, né? O que importa é só você. Só você pode dar conta do seu engano. Você puxa essa flecha, né? Você traz para si essa flecha, você se concentra em você mesmo, você se abstrai do mundo dito exterior, não fica perdendo tempo com ele. Você puxar isso para si é necessário para que você se concentre no alvo e, finalmente, você atinge o alvo, que é, de fato, o Aksharam, o imperecível, né? Então, o ensinamento central desta Mundaka Upanishad, bem como o ensinamento central de todas as Upanishads, o ensinamento central de todo o Vedanta, está contido nesta segunda seção do segundo capítulo. Para compreender essa mensagem central, temos de recordar vários conceitos profundos de Vedanta. Temos de aprender e recordar cada conceito relevante. Você tem que ficar atualizando os conceitos relevantes. Então você precisa disso, porque no seu dia a dia você não vai encontrar na visão das outras pessoas nada que confirme isso, esses conceitos. A análise da sua experiência vai confirmá-los, mas a análise que você faz da sua experiência não é o que as pessoas pensam comumente das suas experiências, né? Então devemos lembrar-nos ao mesmo tempo e conjuntamente, de todos os conceitos mais profundos. Quando você lembra todos esses conceitos relevantes simultaneamente na mente, então a mensagem se abre, tal como uma senha de números, né? Um cadeamento de números que vai liberar algum segredo. Vários números têm de estar alinhados e só então a mala vai se abrir. Da mesma forma, a dificuldade em Vedanta é que, para obter a mensagem principal, você tem que simultaneamente se lembrar não de conceitos comuns, tá? Não são conceitos habituais, mas de vários conceitos relevantes que estão na escritura. Uma vez que cada conceito é profundo, ensinamos apenas um deles por aula. Conceito profundo é aquele que vai mexer com a sua identificação. Então, você vai lembrando um deles por aula. Toca nele uma vez só, né? Quer dizer, você só toca nele durante um encontro só, para que a pessoa possa reter e refletir quais as consequências disso para a minha visão, né? Assim, na primeira aula, temos o conceito profundo. Na segunda aula, o segundo conceito. Na terceira, o terceiro e assim por diante. Por conseguinte, depois de ter abordado vários conceitos profundos, vamos supor que em 8 aulas, na nona aula, o pobre do professor espera que os conceitos relevantes de todas as 8 aulas sejam simultaneamente recordados. Então, vai se abrir a mensagem. Mas, geralmente, o que é que acontece? O número vai se perder. Um conceito que você perca, a senha de números não vai estar correta. É por isso que temos que estudar várias Upanishads. Sabe aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É a mesma coisa, né? Não tem jeito. Está lidando com condicionamento, vai ter que ser assim. É por isso que temos que estudar várias Upanishads. Porque, esperançosamente, no momento em que tivermos estudado 5 ou 6 Upanishads, todos esses conceitos profundos estarão na mente, de modo que a mensagem se abrirá, ou tenha uma boa possibilidade de abrir. Tá? E eu vejo, isso é assim mesmo, né? Você vai elencando esses conceitos e começa a enxergar as coisas de acordo com eles. É uma visão muito diferente. Ao mesmo tempo, você tem que fazer aquela simulação maluca, né? De acreditar no que você fala para as pessoas, de você mesmo, e acreditar no que elas estão falando delas para você. Isso é um teatro maluco.
você tem que saber representar bem o seu papel de ator maluco consciente e se fixar sempre nas escrituras. As pessoas vão te dizer um monte de coisas que não faz mais sentido nenhum. O seu condicionamento, volta e meia, vai falar também. Então, você vai aprendendo a ter uma mentalidade do espião duplo, né? Por um lado, você desempenha essa loucura coletiva, né, de um modo convincente. Tem que ser convincente para que você não arrume problema com as pessoas. E, por outro lado, você vai reforçando o ensinamento da Upanishad. Vai batendo um com o outro. Se a gente tivesse num ambiente que fosse assim, como que a gente está estudando, talvez o Vedanta seria simplesmente o ambiente que a gente estivesse, né? A gente não teria a necessidade de ser instruído a esse ponto. Mas como a gente não está vivendo um ambiente assim, a gente, em geral, vive num ambiente de mentes sansáricas, então tem que saber fazer esse jogo. É um jogo numa espécie de loucura controlada. Você vai controlando essa insanidade total de levar o que as outras pessoas falam sobre elas mesmas a sério, né? Você tem que lidar com isso, vai ter que aprender a fazer isso, né? Tá ali na hora ouvindo a pessoa e vai ser um ótimo ouvinte. Porque se você estiver investigando mesmo, você vai prestar atenção muito bem o que ela está falando, vai ver a quantidade de loucuras que ela fala dela e vai observar o que você está pensando disso tudo. Então, você vai lembrar de tudo que ela está falando. Você vai ficar um ótimo ouvinte se dedicar a isso, né? Então, os conceitos vistos até agora. Também aqui, para captar a mensagem da segunda sessão, conceitos vistos até agora, dois pontos. Também aqui, nesse momento, nesse verso 3, para captar a mensagem da segunda sessão, é necessário lembrar vários conceitos relevantes. Um conceito que a gente introduziu lá em cima, ele toda hora ele puxa de novo. Ele quer que quando a gente estiver lendo essa escritura, a gente tenha internalizado qual o contexto em que ela surgiu. Por que que o aluno foi com essa pergunta para o professor? Por que que o professor modificou a pergunta dele, trouxe para ele uma outra noção de conhecimento? Ó, então começou assim, ó, um conceito que introduzimos é esse Karanishvaraha, né? É Ishvara como a causa, ele é a causa. Ele é único, ele é a essência, ele é permanente e ele é a própria verdade, ele é a única verdade. Sendo Sara, Karanishvaraha, o Criador, Brahman, Saguna Brahman, é a essência de tudo, inclusive de você mesmo. Por conseguinte, ele deve estar presente por toda parte. Não coloquem Deus num locus superior, né? No céu. Lembrem-se primeiro da mensagem. Deus é Sara, Deus é essência. Portanto, em todos os lugares, logo em cada um de nós. Isso é a conclusão mais forte que a investigação te leva. Então, logicamente, se ele é a essência de tudo, ele é a essência de mim também, né? Primeira mensagem relevante. Já vimos isso antes, esquecemos. Por conseguinte, temos que deliberadamente nos lembrar dessa mensagem, né? A gente lembra intencionalmente. Você lembra intencionalmente até quando não precisar lembrar mais. Agora, enquanto for necessário, você precisa lembrar. Essa é a única tarefa do investigador. Então, a próxima mensagem profunda é Karanishvaraha está disponível em cada um como que. Como é que eu vou atrás de mim mesmo? Eu vou focando esse princípio consciência, porque eu vou observar ele em cada experiência. Então, Karanishvaraha está disponível em cada um como princípio consciência Nitya Chaitanya, que é a consciência sempre, sempre presente, que não muda. Karanishvaraha, esse Deus causal, que é a causa de tudo, está disponível em cada um como princípio consciência. Lembre-se disso sempre. Uma vez que eu diga Deus está em você como princípio consciência, temos de prestar atenção a essa consciência. Por quê? Sabe, aquele modo de se falar da consciência, como a consciência sempre testemunhante, é por aí que você vai se aproximar melhor disso. É isso que ele está querendo dizer. Como é que eu vou encontrar isso na minha experiência? Como essa consciência que tem noção de tudo que está ocorrendo, dos seus pensamentos, de tudo, né? Vai vendo o que que é isso, o quão próximo está isso de você. Está mais próximo que os pensamentos, né? Que as emoções, que o corpo é óbvio, né? Mas e em relação ao resto? Isso aí você tem que ir concluindo. É uma conclusão que ela não é só lógica, ela tem que ser experiencial.
você precisa realmente verificar isso na sua experiência ordinária. É o tal do princípio consciência, que vai te levar a um modo de olhar você mesmo como aquele que testemunha tudo e que é imutável, né? Chitta Chaitanya, Chitta, Shiksha, eu esqueci como é que se fala, testemunha em sânscrito, mas aparece toda hora isso. Sakshi, Sakshi, a consciência. Quando vocês verem numa escritura Sakshi, está falando de você, né? E está querendo dizer o seguinte: você não muda. Como você não muda, você consegue testemunhar. Essa que é a vantagem de você se ver como um princípio testemunhante. Esse princípio testemunhante está querendo dizer que você não muda. Então, o que que eu faço? Eu vou procurar por algo que não muda, né? Você vai fuçando isso, vai cada vez se aprofundando mais. Agora, prestar atenção à consciência significa que agora temos que lembrar simultaneamente as 5 características da consciência. Não devemos nos esquecer, nesse entrementes, que a gente está falando do próprio Ishvara como a causa de tudo. Então, quando você estiver olhando para você, procurando as características disso que você está chamando a minha consciência, você não pode esquecer o Karanishvara como a essência de tudo. E essa é a ligação que vai ocorrer entre os dois, né? Você já estabeleceu isso. Agora você vai chafurdar dentro de você para encontrar isso aqui, ó. Características. Então temos que nos lembrar de Karanishvara e lembrar que ele está dentro de cada um como Chaitanya. Então você está investigando Karanishvara, está investigando Ishvara, né? Em você, ele está sendo investigado como o Ishvara sem atributos. É onde você está querendo chegar. Porque se você fosse olhar com atributos, com corpo, mente, ego, etc., você não tem nada a ver com Ishvara. Porque vocês têm meios de expressão completamente diferentes, né? Um é Maya, que é um mega computador de um poder inexplicável, e o outro é o seu corpo sutil. Então, você está usando as habilidades do seu corpo sutil para que ele seja devidamente orientado para a escritura. Agora, você constatou que você tem uma causa única, Karanishvara. Agora você deixa isso lá, sempre atento, e agora começa a olhar para essa consciência em você. Você está atrás dela. No começo você tem uma ideia, depois você vai encontrá-la como você mesmo. Então, características da consciência vai te ajudar a procurar. Agora temos de recordar 5. Ele vai falar de 4, ou pelo menos 4 características da consciência. É por isso que estou a repetir isso ad nauseam, exaustivamente. Mas eu tenho de fazê-lo. Por quê? Para que você faça no seu dia a dia. Primeiro, a consciência não é um produto ou propriedade do corpo. Então, a consciência não tem nada a ver com o corpo. Você não tem nada a ver com o corpo. Começa daí. Mas nada a ver é nada a ver mesmo. Absolutamente nada a ver. Acostume-se a se olhar como algo imaterial, algo indefinível, tá? Que sabe do corpo, mas sobre o qual o corpo não tem como saber. A consciência é um princípio independente que permeia e anima o corpo. Quem é mais importante que essa forma aí, que Marinéia, que Mauro, é você. É você que está animando isso tudo, que nem uma energia elétrica que você contacta através de uma tomada e liga todo o sistema elétrico da casa, tá? Então, ele é independente, né? A consciência não está limitada pelos contornos do corpo, nem a mente está limitada pelos contornos do corpo, mas vamos ficar na consciência. Isso quer dizer que a sua consciência não deriva de nada do corpo e não está contida no corpo. Se ela lhe parece contida no corpo, tenha certeza de uma coisa: é meramente o resultado de um hábito de se pensar como um corpo e uma mente. Só isso, é só um hábito de pensamento. Não tem nada que justifique você achar que o fundamento de você, a parte mais íntima de você, esteja limitada pelos contornos do seu corpo. O seu corpo vai se mudando, você não se muda. O que sabia de você quando, né, começou a receber carinho da mamãe
e chamar de criança bonitinha é o mesmo que está aqui agora olhando a gente já com uma certa idade, falando exatamente sobre isso. A quarta característica: a consciência sobrevive mesmo após o corpo entrar em colapso, porque ela é totalmente independente, ela não tem nada a ver com o corpo. Mas sem ela, o corpo não vive, porque ela é que é o ânima, é aquilo que anima o corpo, né? Então, você tem de se lembrar dessa consciência. Quando nos lembramos, podemos dizer: olha só, ele continua conduzindo a investigação dele, que está virando uma meditação vedântica. Ó, Deus está em mim. Por que isso é meditação vedântica? Porque isso tem a ver com o ensino das Escrituras. Inicialmente você falou isso: Deus está em mim. Vamos aos poucos? Ele agora está fazendo, ele está apresentando coisas e retirando. Quando eu me lembro disso, eu digo: Deus está em mim. Ou seja, eu estou acostumado a me ver como corpo, eu estou dizendo: essa consciência está nesse corpo. Agora vamos consolidar isso. O que a interpretação momentânea diz? Eu sou o corpo com consciência. O que isso quer dizer? Que, em geral, eu estou me vendo como corpo. Agora, o Vedanta introduziu o corpo está junto com a consciência. Antes, havíamos considerado a consciência casualmente, como um byproduct aí da atividade do corpo. Não tínhamos prestado atenção. Agora eu posso dizer, eu sou o corpo com consciência. A gente diz e pratica isso. E uma vez que eu diga que eu sou o corpo com consciência, e uma vez que eu me lembre que consciência é Bhagavan, é Ishvara, juntando essas duas mensagens, eu tenho o seguinte: isso aqui é intermediário. Eu sou o corpo com Bhagavan em mim. Tá? Isso, o que ele está fazendo aqui? Vocês já ouviram falar de Adhyaropapavada? Sim, né? O Vedanta apresenta um conceito e ele vai substituindo e colocando outro. O primeiro conceito que o Adhyaropapavada encontra é o seu hábito de se ver como corpo. Então, você diz assim: eu sou o corpo-mente. Aí agora o Vedanta diz: mas olha só, tem consciência aí. Aí você já muda a sua colocação. Você tira o primeiro conceito seu, inercial, que você traz da sua experiência, e agora você está se vendo como um corpo com consciência. Aí o Vedanta continua: olha, o corpo está junto com a consciência. Então, ele está querendo dizer o seguinte: a consciência é relevante, tão relevante quanto o corpo. O Vedanta fez a segunda substituição, é a Dyaropa Pavada funcionando. Ele pega uma coisa e tira, aí apresenta outra. Depois ele explora isso que ele apresentou: eu sou o corpo com consciência, e agora substituiu, o corpo está junto com a consciência. Agora você está dizendo aqui: eu sou o corpo com consciência. Repara que o Adhyaropa Pavada, ele é gradual. O objetivo dele é ir removendo as suas, os seus vícios de pensamento e de identidade mais arraigados. Por isso que ele diz que tem que dizer e praticar isso. Uma vez que isso aqui esteja claro, agora você pode dizer: ficou claro que você é o corpo com consciência. E a Escritura está dizendo que a única consciência que existe é Bhagavan, é Ishvara. Agora você vai para a terceira substituição. Olha como é que é gradual. Eu sou o corpo com Bhagavan em mim. Isso aqui é provisório, isso aqui vai cair também. Tá? Ele está indo devagarinho. É assim que a investigação procede através desse método da Dyaropa Pavada. Por quê? Porque em cada etapa dessa, os enganos que temos sobre nós, eles vão sendo eliminados pela contemplação disso. Tá? Antes, as pessoas se tomavam como corpo e a consciência é algo secundário. É como a ciência diz: tu tem um corpo, a consciência aparece aí como resultado da atividade cerebral. Essa que é a ideia da ciência em comum. Agora não. Agora você está dizendo: eu ainda continuo me vendo o corpo, mas agora eu estou vendo que Deus está em mim. Então, não é uma coisa irrelevante, nem é um produto de nada. Né? Não, não é mais produto do corpo. Agora eu tenho o corpo e a consciência junto, a consciência sendo Deus. Então, isso aqui é um estado intermediário. Tem essa frase aqui de Shankaracharya, ela está presente em alguns rituais. Eu não sei de que escritura vem isso. Deho devalayaha proktaha divo devaha sanatanaha. Isso aqui é o seguinte: o corpo é o templo e o divo é o Deus. Essa aqui é a frase de Adi Shankaracharya. Aí já é um salto à frente. Shankaracharya sempre dava um pulo à frente.
Ele nunca deixava o Adiaropa Pavada parado no lugar. Ele já apresentava uma coisa para desmontar o que ele tinha feito. O some vai continuar. Eu sou o corpo com consciência em mim, sendo a consciência Bhagawan. Então você já saiu da identificação materialista e já está aqui. Eu sou o corpo com Bhagawan dentro. Aí vem a pergunta. Vamos continuar investigando. Bhagawan está em que corpo? No corpo do santo ou no corpo do pecador? Aí aqui a escritura já está chutando totalmente a religião. Totalmente. Você não, nenhuma religião tem como acompanhar isso aqui. Deus está em que corpo? No corpo do santo ou no corpo do pecador? Que resposta devemos dar em todos as características de Deus? Eka, Sara, Nitya, em todos, independentemente do tipo de corpo, do tipo de mente, do tipo de pensamentos, independentemente do tipo de moralidade que essa pessoa tenha. Tá? Como Karanam, o efeito, quer dizer, a causa, está irremediavelmente em todos os os efeitos, Bhagawan tem que estar presente em cada um, seja ele um terrorista ou um santo. Tantas ideias que você deve se lembrar ao dizer, eu sou o corpo com Karanishvara em mim. Aí ele continua, mas eu vou parar para deixar para outro encontro. Ele vai terminar isso aqui, mas por enquanto, aí o investigador fica como se tivesse ido em direção à panela com comida, sabe? E parasse tudo ali, acordou do sonho, não vai comer a comida na panela por enquanto. Então, já tem o prato na mão, já é uma grande coisa. Então, eu vou parar por aqui. Ele está fazendo aqui um processo de aropa pavada muito cuidadoso. Cada processo desse é importante. Se a pessoa ela encontra alguma identificação com a mente, com o corpo, se ela, de algum modo, que ela vai ver, se é conscientemente ou não, ela está vinculando a consciência ao corpo, ela tem que ir fazendo essas regressões aqui e contemplando para valer. É uma contemplação mesmo. Né? Você tem que investigar você mesmo. Né? Substitui pelo que a escritura preconiza. Aí você diz assim, caramba, então eu ainda me vejo como um corpo, mas Deus está aqui. Mas Deus não tem como estar só aqui, né? Pronto. Aí começa a bagunçar a mente mais voltada para uma visão de sujeito-objeto, para uma visão mais de uma dualidade. Aí começa a criar aquele monte de furinhos no modo de pensar por onde vai vazando a água da não dualidade. Né? Devagarinho, porque as identificações são muito sérias, elas têm efeitos muito sérios na vida da pessoa. Então a gente vai parar aqui. Então, por enquanto, né, nós estamos dizendo, eu sou um corpo com Deus em mim, tá? Isso aqui, por enquanto, está valendo, até começar o segundo ato, né? Então, é bom para refletir. É bacana pegar essa escritura, né, nesse trecho aqui, com o Swami, e olhar com cuidado os passos que ele está falando, que ele está mostrando, né? Você vai lá, ele apresenta uma coisa, aí você já desmonta a tua crença, a sua crença material. Né? Aí depois ele apresenta uma coisa que está na Escritura. Olha, a Escritura está dizendo que Deus está em tudo, Deus é o único. Aí o indivíduo pensa, pô, então eu sou o corpo com Ishvara em mim? Aí a coisa começa a bagunçar muito, porque dizer que ele é um corpo com Ishvara já não se sustenta também. Então, a gente vai colocando coisas e tirando. Por que a gente vai tirando? Porque essas coisas provisórias são que nem muletas, elas não se sustentam quando você investiga esses passos. Por isso que a gente vai buscando outros auxílios da escritura. A escritura vai apresentando outras coisas. Tá beleza, gente? Vocês querem comentar alguma coisa sobre esses passos todos? É para fazer esses passos mesmo. É legal, sabia? É muito desconcertante isso. E mais interessante é você estar investigando e parar no passo que você sabe que é intermediário, ou seja, ele no fundo não tem consistência nenhuma também, né? E não obstante ele não ter consistência nenhuma, você continua ativo, sabendo tudo que está acontecendo, né? Então, a sua experiência ordinária, você vai acabar concluindo que realmente você é algo autônomo, né? Você é muito autônomo em relação a tudo isso,
né? Você não está dependendo de nada disso. Isso não influencia o seu existir, né? Influencia as conclusões que você tira sobre o seu existir. Isso influencia. Agora, não o seu existir. Ele é intocado por isso. Você está brincando aqui com um monte de identificações, né? E inabalável. Então, é para a pessoa ir se acostumando, aí trocando de roupa mesmo, sabe? Você vai trocando, 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 até ver que isso não tem como ser você mesmo. Então, então vou dar uma terminada aqui. Vocês aprovaram aí esse horário? O que vocês acham? Ó, o Marcelo, todo pervasivo, ele apoiou esse horário, quer dizer que para ele é bom, eu fico feliz. Parece que todo Apoiando. mundo tá apoiado, né? Apoiado. Então vai ficar assim Totalmente. mesmo. Totalmente. Foi uma boa ideia da Betânia essa, né? Acho que é Nossa, minha mente está muito mais clara, porque está acordada ainda, sabe? Às 20 Ah, horas tá. ela já começa a cair. Ó, estão vendo esse testemunho da Betânia? Por que que o Vedanta é voltado para a pessoa que está no estado de vigília? Porque depois a mente vai dormir e começa a enxergar um monte de coisa, né? Então, olha o que que ela está dizendo. A minha mente está acordada. Ela está bem no estado de vigília, que é onde existe o melhor nível de discernimento para a gente lidar com as escrituras. Olha que bacana. Vai vendo como na experiência ordinária as coisas vão confirmando a escritura. Muito legal essa tua proposição aí, Betânia. Acho que todo mundo gostou mesmo. Eu também gostei muito, achei bem melhor, né? A gente vai correr porque está começando a chover aqui e está meio brabo aqui. Tá, eu estou vendo as Pi- relampejadas aqui. Piscou a luz aqui, caiu a internet. Então, tchau, tchau, até mais. Beleza. Tchau, gente. Tá ótimo. Valeu. Valeu, brigadão. Valeu, valeu. Então, vamos Valeu. encerrar aqui. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Namaha Harihi Om. Gratidão ao Dakshinamurti, a toda a linhagem do Vedanta e gratidão a nós mesmos. Tchau, gente. Até a próxima.